Olá pessoal, falemos do céu da semana de 6 a 12 de junho, que começa já com uma oposição de Marte com Plutão, vem aí do fim de semana, vem aí da semana que passou. Marte, oposição a Plutão, é um fato que acontece numa média de 2 anos. Temos aí um tempo em que as tensões sobre opiniões, debates ganham uma acentuação. A gente percebe um pouco esse debate de posicionamentos. Você tem que se posicionar sobre a questão política. Se você não se posicionar, tá em cima do muro, você é conivente. E às vezes, parece que não está posicionado sobre alguma determinada opinião diferenciada da outra, necessariamente não tem uma omissão, mas ele tem às vezes uma terceira opção, uma terceira opinião, uma terceira vertente de voz diferente de A ou de B, ou do x ao quadrado, ou da hipotenusa. Né? Então, muitas vezes, uma oposição Marte-Plutão, ela pode também, por estratégia, causar um tipo de posicionamento que não é nem do X da direita ou do X da esquerda. Muitas vezes uma oposição Marte-Plutão, como Plutão tem um fator do oculto, Marte também, da estratégia, às vezes é uma oposição que marca também um tipo de condicionamento em que a pessoa tem uma terceira opinião ou tem uma discrepância do próprio do que os dois confrontos causam, né? Às vezes, mesmo falando de um contexto familiar, de um contexto pessoal, às vezes os dois irmãos ou duas vertentes da família não são condizentes com determinado assunto, e você pode ser de uma terceira vertente que não concorda nem com a do papai com o irmãozinho e da mamãe com a irmãzinha, né? Então isso acontece também. O Marte-Plutão é um indicador dessas elucidações que muitas vezes marcam desafios de opiniões. Muitas vezes a postura que a gente tem é afrontadora ou a gente realmente passa a posicionar com um pouco mais de veemência sobre um lado de opinião também. E muitas de nossas atitudes causam um certo desconforto ou são capazes de mudar o posicionamento junto a um relacionamento, junto a uma pessoa, junto a um lugar também. A gente vê no coletivo algumas tensões, algumas questões de violência impactando com um pouco mais de intensidade, fatores de acidente. A gente viu aí o desabamento de prédio no Rio de Janeiro, situações um tanto que envolvem estrutura, até porque lembra que Plutão há anos está por Capricórnio, então quando há uma oposição ou até uma conjunção intensa sobre Plutão, questões que envolvam base e estrutura ficam desafiadas também. E próprio fator coletivo aí de Israel, Netanyahu sendo afrontado pela oposição, jogadores talvez causando um certo racha na seleção porque não querem participar da Copa América. Então você nota que o Marte e Plutão, estamos sob o aroma de Marte e Plutão, se é que dá para dizer assim, né? É uma configuração que, se tivesse um cheiro, um aroma, a gente já vem notando com condições de opiniões diferentes ou até de embates que a gente até testemunha, mesmo que a gente não veja, a gente pode ficar meio testemunhando, vendo de camarote algumas questões atreladas a Marte e Plutão. Então vale uma estratégia. Será que a gente quer entrar em algum tipo de posicionamento? Se a gente quer, entra para valer, porque meio termo normalmente não cabe muito nesse tipo de situação. Um aspecto que marca esse tempo de posicionamento sobre alguma questão que a gente pode ficar mais enfático. E se a gente tiver que discordar, a gente discorda mesmo, mesmo que afronte, mesmo que cause alguma tensão de situação. Esta é a semana do eclipse solar em Gêmeos, dia 10 de junho, ocorre aos 19 graus. Lembrando sempre, eclipses têm uma frequência semestral. A cada 6 meses, 2 seguidos, em média, acontecem, um lunar e um solar, ou um solar e um lunar. Tivemos o lunar em Sagitário, dia 26 de maio. Temos agora
10 de junho, o eclipse solar em Gêmeos, pelos 19 graus. Observar esses graus aí no mapa astral, a casa astrológica que acontece, algum fator de desencadear a situação é suscetível ao longo do semestre. Lembrando que o eclipse solar é uma lua nova um pouco mais exata, digamos assim, quando a lua está ao meio da Terra e do Sol. Então temos esse tempo de elucidação, de trazer à tona questões, sempre é fator para revelações, para escancarar questões, para algumas situações atreladas a um novo ciclo pessoal ou a um final de ciclo para outras pessoas, às vezes num momento de tema profissional, área afetiva, saúde, questões que elucidam, clareiam de maneira um tanto enfática. E aquele fator, o eclipse em geral dá um certo susto pelo fato da elucidação, como corre no céu. Escurece a esfera solar, depois clareia, traz à tona, do mesmo modo que ocorre quando foi no eclipse lunar. Quando é em Gêmeos, são as questões atreladas à informação, comunicação, assuntos comerciais. Quem lida com atividade comercial, uma transição de etapa, de evidenciar assuntos, de um novo momento para lidar com as tratativas desses temas atrelado à informação. São fatores de notícias também especiais que vêm à tona ou que vinham um tanto especuladas e que passam a se tornar mais nítidas, mais validadas as informações em alguns aspectos de algo que parecia incerto, nesse sentido. Então, notícias em relação à pesquisa, à informação, algo que elucida uma transformação no procedimento do que fazer diante de pandemia, medicamento, descoberta. Então, o eclipse atrelado a Mercúrio em conjunção interna, na sua retrogradação, traz à tona algo que vinha um tanto indefinido, pendente, mas que passa a ser validado ou considerado de uma forma diferenciada também. E nem vou falar da pandemia, porque em especial até no Brasil isso pode manifestar uma alternância no ritmo, no crescimento de situações ou de casos, mas em lugares do mundo um recuo ou alguma transição sobre procedimentos de temas culturais, de atividades, do ir e vir de certos lugares, para a gente ter essa percepção também aí ao longo da semana, nesse tempo de eclipse e de conjunção interna de Mercúrio com o Sol. Eclipse solar em Gêmeos impacta momentos da imprensa, os órgãos de imprensa. A gente vê nessa semana novamente nosso ilustre chefe do executivo atacando jornalista, né? Usando termos um tanto pejorativos. Então a gente vê polêmicas, debates atrelados à informação, à fake news, muitas conversas sendo postas às claras para debates mesmo, de uma forma mais enfática. Não existe esse tempo em que opiniões e informações são tanto acentuadas no momento de eclipse solar em Gêmeos. E até o que elucida esclarecimentos nessas questões dos temas culturais, dos temas atrelados à educação, que ganha uma diretriz diferente, no sentido de planejamento, de trazer à tona o ritmo do tratar assuntos atrelados ao meio educacional, ao meio comercial, o que vale a pena ser posto, divulgado, ou o que não vale tanto. É um momento também que isso fica acentuado nesses tempos atuais. Os debates polêmicos, né? As situações da mídia ganhando uma proporção um pouco mais impactante também. Então isso fica um tanto marcante no próprio checar das veracidades do que é real ou não é. E o curioso é que o eclipse solar acontece no mesmo dia da conjunção interna entre Sol e Mercúrio. O que é uma conjunção interna? É quando o Mercúrio retrógrado forma a conjunção com o Sol. Toda vez que o Mercúrio forma a conjunção com o Sol em movimento retrógrado, ele fica ao meio da Terra e do Sol. Então, é como uma metade do caminho, é a metade do tempo da retrogradação. 10 dias antes da conjunção, inicia a retrogradação. Tem o momento da conjunção interna, alguns chamam de conjunção inferior,
conjunção interior, né? É quando o movimento interior fica entre o Sol e a Terra. Se o Mercúrio fosse maior ou se o Mercúrio fosse mais próximo da Terra, como é a Lua, seria semelhante a um eclipse. Era provável que ele escurecesse. Mas como ele é bem mais afastado que a Lua em relação à Terra e mais próximo ao Sol, não tem essa proporção. O próprio tamanho não causa esse tipo de situação. É como uma posição mais paralela dele estar ao meio da Terra e do Sol. Ele, se fosse mais próximo, se fosse tão próximo quanto a Lua, ou num tamanho proporcional, causaria um eclipse. É um fenômeno especial que também marca uma transição de ciclo nas comunicações. A metade do tempo da retrogradação é o momento de quando ele forma a conjunção interna ou chamada interior ou inferior. 10 dias depois termina a retrogradação, 10, 12 dias, que será lá para 22 de junho. Ocorrerá no mesmo dia, numa mesma sincronia que o eclipse solar. Então, isso traz um indicador de que muitas questões atreladas ao eclipse que venham à tona podem ser marcadas por um resgate de situações antigas, de informações do passado. Então, algumas questões atreladas ao eclipse, revelações, transições, um fator de impacto pode estar associado a alguma questão antiga, já que o Mercúrio em retrogradação e mesmo nessa conjunção interna com o Sol, ele marca um certo divisor de águas. Então é como se algo do passado viesse à tona para um esclarecimento e para um redirecionamento. Então tem essa situação curiosa também, marcar um resgate de questões, um redirecionamento de assuntos em que algo passado, algo pendente, algo em stand-by vem à tona para uma elucidação. Impacta às vezes em reencontros, em assuntos que estavam pendentes e que vêm à tona para um direcionamento, além do fato de que esse momento de ocorrer a mesma configuração de eclipse de Mercúrio em conjunção interna no mesmo dia e no mesmo ponto, 20 graus de Gêmeos a conjunção Mercúrio-Sol e 19 graus o eclipse solar, essa região do mapa astral nosso, ela impacta num tipo de transição, de esclarecimento, de resgate de assunto e de novo ciclo. Quando Mercúrio forma essa conjunção, ele inicia uma nova volta em relação ao Sol. Então, de alguma maneira, mesmo nessa condição retrógrado, elucida alguma condição de direcionamento para novas situações de tratativas de assuntos, vem à tona questões pendentes. É um momento importante de resgate de assuntos, de elucidar situações que estavam camufladas, de vir à tona algumas questões que envolvem um esclarecimento pendente também. Além da gente ajustar algumas questões que vinham erradas e a gente não percebia. O eclipse pode elucidar algo que estava um tanto desajustado, o encanamento que estava com problema, o relógio da rua, do medidor de água ou do medidor de luz, também algum conceito pontual. Notarmos algo que a gente há tempos estava ali um tanto desajustado, mas a gente não via, e com o eclipse ainda com Mercúrio retrógrado, a gente notar e vir a refazer, a ajustar, a lidar com uma ordem diante de algo que vinha um tanto desajustado, seja num tema cotidiano ou até de conversa, em convivências também, num momento mais pessoal, íntimo que a gente tenha. Também não é estranho alguns contratempos diante de transações comerciais, algum atraso, alguma situação que volte à tona, às vezes alguma entrega que você não contava mais que chegasse, ela chega também. Então existe um fator de trazer à tona situações de passado ou paralelas. O momento de Mercúrio retrógrado normalmente vem um pouco à tona pendências de outras ocasiões de Mercúrio retrógrado, como ocorreu retrogradação em outubro de 2020 e também por fevereiro de 2021 agora. Então, estas épocas recentes que tivemos Mercúrio em retrogradação, situações um tanto mais esclarecidas ou que ficaram em stand-by ou em gaveta, voltam à tona para algum ajuste, para um redirecionamento também.
E aquilo que a gente lida comercialmente, ou os mercados, eles tendo um certo recuo. A gente já viu nesse mês que passou, maio, final do mês, e agora os bitcoins tendo uma queda alta aí de 30%, é reincidência aí de períodos de eclipse, alguns mercados oscilarem para uma situação um pouco mais volátil, mais intensa para lá e para cá, compras e vendas e impacto nas questões comerciais sendo bastante afetadas também, e o nosso próprio planejamento de algum tipo de negociação, tratativa, questão comercial que a gente lide, sendo remanejada ou tendo algum ajuste nesse tempo de tanto eclipse como Mercúrio no mesmo período, e impactando aí os próximos meses também, gerando uma consequência do nosso remanejamento de assuntos, de tratativas pessoais, até em diálogos, em conversas, em família, em assuntos de trabalho, o que for tratado, o que for vivenciado, gerando uma consequência aí para os próximos meses, semanas também. Vale também para os reencontros, como a gente até mencionou no céu da semana passada, às vezes aqueles que a gente demorou para conseguir um contato, um horário da agenda da pessoa, calha de rever alguém, de estabelecer um contato que há tempos vinha pendente, a gente consegue nesse momento de Mercúrio retrógrado, nessa conjunção interna com o Sol também, até numa situação em que o eclipse acontece. O eclipse é fator de trazer algo à tona, e até os próprios assuntos, as comunicações, a maneira como colocamos certos posicionamentos e informações, também vale um cuidado, vale uma ponderação, um tratar esclarecimento, um ajustar mal entendido, um tirar a limpo equívocos. Fica claro algumas questões, num certo sentido, de conteúdo, de informação, da compreensão mental diante de relacionamento, de pessoas que a gente é próximo. Pensa, vivenciar um momento em que Mercúrio, em movimento retrógrado, conjunto ao Sol, a conjunção interna de um novo ciclo, além de um eclipse solar no mesmo tempo. A gente passa a compreender situações mentais de pessoas, de posicionamentos, de entendimentos, ou rever, reflete. Será que aquela pessoa pensa aquilo mesmo? Né? Ou como que eu não percebi isso de tal pessoa, de tal condicionamento, de tal lugar, ou mesmo daquela conversa? Alguns cliques, digamos assim, mentais na gente vêm à tona sobre posicionamentos de pessoas, ou mesmo informações, ou de certas conversas, direcionam o nosso comportamento na forma de vivenciar assuntos e relações. A semana termina com o ingresso de Marte em Leão, sexta-feira, dia 11. Todo posicionamento em Leão tem uma natureza de despertar um certo lado para o nosso prazer, para o nosso ego, né? Para nossa autenticidade, para aquilo que gera uma situação da nossa presença, do nosso eu interior. A gente busca o que a gente se identifica com o trabalho, a gente passa a ter atitudes que envolvem uma necessidade de preencher aquilo que a gente é. Então, se a gente lida com uma atividade profissional, com algum tipo de função, a gente perceber, poxa, isso aqui tem a ver comigo, eu quero isso, ou então eu não quero mais esse tipo de condição dentro do que eu faço, dentro do que eu sou, né? Então todo um momento de trânsito por Leão, ainda mais Marte, que é um planeta atrelado à iniciativa, à ação, à individualidade, vale para o nosso eu, para aquilo que a gente é de alguma maneira, um certo reposicionamento das questões que a gente produz, faz, como a gente se apresenta. A gente pode desvincular de certo status também. Leão é um signo associado a essa questão da imagem, do aparecer, de um certo status. Então a gente também perceber que certos não valem tanto a pena assim, ver que é besteira, não entrar tanto em onda de modismos. Também existe essa
condição, essa tendência num tempo em que Marte transita por Leão. E a questão do nosso posicionamento individual, da nossa individualidade dentro de ambientes, como diria a professora Eliana do meu colegial, o nosso espaço termina quando começa o do outro, né? Primeiro colegial, não vamos fazer bagunça, aquela retórica do nosso limite, do quanto a gente pode ser ou fazer e acontecer diante de certos assuntos, estar inserido dentro de uma individualidade até onde a gente possa brilhar ou até onde a gente possa se manifestar. Então tem esse momento de reflexão, de ponderar diante dessas questões também. Muitas vezes a gente se coloca numa condição em que o mundo está girando ao nosso umbigo sem perceber os arredores, num sentido geral, tanto em família, tanto em relacionamento a dois, como no trabalho, ou questões de grupos e amigos também. Marte em Leão é aquela questão do eu me amo, do Traje a Rigor. Vale a atenção com ostentações, com certas vaidades, com certos temas que envolvam discussões por temas fúteis, desnecessárias, só por uma questão da vaidade de um que é diferente da nossa, ou a nossa que é diferente da outra pessoa. Então, um exercício para a gente ponderar sobre o nosso aparecer, as nossas vaidades, as nossas ostentações, as próprias expressões sobre opiniões também são propensas a ficarem um pouco mais francas num tempo em que Marte está por signo de fogo, especialmente Marte em Leão, né? Então existe essa condição também, a gente às vezes descambar a dar eu acho, porque eu sou isso, né? Ok, amigo, mas você, o outro é o outro, né? Aquele é aquele e este é este. Então, também requer uma ponderação. Com Marte em Leão, a gente tem esse dilema. A gente precisa identificar realmente o que preenche a gente, o que nos faz sentir importante, seja na atuação, no trabalho, diante de um relacionamento, junto a um par, junto a grupos, no meio familiar. Essa sensação de importância, ela é necessária, ela é nítida para a gente ter como nos posicionar, mas ao mesmo tempo é a compreensão do quanto a nossa importância vai para outra pessoa, o limite dessa importância. O que serve para nós não serve necessariamente para outra pessoa. A roupa, o pensamento, o que a gente vivencia dentro do nosso contexto de vida, para outra pessoa precisa de uma adaptação, né? É igual dirigir um carro, às vezes o pedal para um é um pouco maior do que para outro. A gente tem que alongar o banco para a gente, para o banco do outro é diferente. Isso é Marte em Leão. As necessidades do nosso eu para uma vivência, ela precisa ser compreendida para não querermos gerar uma monarquia para determinados tipos de situações do que é para a gente e do que é para o outro. Então essa é uma espécie de reflexão importante num tempo de um momento Marte leonino aí ao final da semana. Bom, pessoal, esse é o Céu de 6 a 12 de junho. Quero agradecer a atenção de todos pelas mensagens no IGTV, YouTube, Telegram. Agradecer o retorno também por mensagem. Um abraço, ótima semana.